E agora vamos continuar nesse papo de cultura? Os atores Reinaldo Gianecchini e Maria Casadival, adivinha, já estão conosco aqui, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Tudo bem, boa tarde para vocês. Vocês estão juntos, novamente, nos palcos da capital com a peça Um Dia Muito Especial. Uma história conhecida, tem adaptação e direção de Alexandre Reineck e o espetáculo está voltando, inclusive, para mais uma temporada, dessa vez no Teatro Bradesco. Já fizeram no ano passado, foi um sucesso que eu estou sabendo. Isso. E essa peça é uma adaptação do clássico filme italiano de 1977, estrelado por Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Que responsa, hein, gente? Muito. E digo com mais, a montagem nos anos 80. Sabia. Com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Então, gente, é uma responsa em dobro, né? Que legal, né, gente? Ó, o cenário da peça, para a gente entender, que eu sei que discute assuntos muito importantes para a atualidade, né? É o da Itália, de 1938, no dia em que Hitler está lá para um desfile que celebra uma aliança com Mussolini. Você está vendo imagens aí da peça já. E dois personagens, que são os personagens do Gianecchini e da Maria, são bem diferentes, eles se conhecem nesse contexto. Isso. Então eu já quero começar batendo esse papo com vocês dois para entender que contexto é esse e por que eles são tão diferentes. Gianni, começando. Nossa, olha, tentar resumir é muito difícil, né? Mas assim, eles são completamente diferentes porque eles estão inseridos naquele contexto social, político, né? Época do fascismo, que a Itália era fascista. A personagem dela vem dessa família que, né, tá lá aceitando e super fascista, e meu personagem é um cara perseguido pelo fascismo, né? Ele é um homem gay e naquela época o fascismo falava, você não. Tanto é que os gays foram os primeiros a irem para os campos de concentração, né? Logo ali no começo da guerra. Homem gay e antifascista, né? E antifascista, né? Porque ele tinha que se defender também, né? De tudo. E é isso, esses dois personagens são tão diferentes, têm visões de mundo diferentes, inseridos de uma forma, mas os dois muito solitários, né? Porque a mulher também no fascismo não existia, né? Não tinha, isso, ela era invisibilizada. Ela era do lar ali, né? Era do homem. E o que é bonito e atual, assim, resumindo, para a gente trazer para a vontade de estar no palco falando sobre isso, é porque apesar deles serem tão diferentes, eles se conectam, eles se ouvem, eles se acolhem nesse dia que acaba sendo muito especial, porque é um dia que transforma a vida deles pela escuta. Eles conseguem, de vez se odiarem e se cancelarem, né? Eles se escutam e, a partir daí, pelo lado humano, eles vão se vendo para além de todos os estereótipos, para além de tudo, de todos os conceitos ali que cada um traz. Então, é muito bonito isso, e talvez isso é o grande tema atual, né? Da gente abrir a escuta, da gente poder olhar para o outro ser humano, tentar entender em que contexto ele está, e apesar de você pensar diferente, não ser uma ameaça, né? Sim. Mas diga aí, Maria. Eu costumo dizer, só complementando, que a peça, ela propõe uma discussão da empatia radical. Certo. Como é você realmente abrir a sua escuta, né, para o outro e também sentir e criar com outra pessoa um espaço seguro para realmente poder ser quem você é, trazer as suas opiniões e, assim, se transformar, né? É isso que acontece com eles, assim. O que vocês têm sentido? Porque vocês reestrearam na semana passada, né? No dia 10 aqui. E o que vocês têm sentido? Tem alguma diferença de público? Do ano passado também não é muito distante, né? Mas nessas discussões que vocês trazem no palco, Maria, você tem sentido que há alguma diferença, já que vocês sentiram lá na primeira montagem do ano passado, para essa agora, nessa semana, nessas apresentações que vocês fizeram agora? Eu acredito que sim, as pessoas vão se familiarizando, né, com o que a gente está fazendo, assim, já viram entrevistas, né, compreenderam melhor o tema para chegar ali de alguma forma, acho que mais abertas, assim. O que eu sempre falo pro Gianni é que muito me comove, assim, a forma como as pessoas realmente se sentem tocadas, né, por aquela história. E que aí o tema, ele vem em segundo plano depois de uma percepção sobre o que de humano aconteceu ali. Essas duas pessoas se encontram, elas estão em espectros completamente diferentes da vida social e política, e alguma coisa faz com que eles se abram e se transformem ali naquela tarde. E aí depois vem acompanhado de toda a discussão sobre em que contexto eles estão inseridos, mas eu sinto que as pessoas, assim como a gente se transformou enquanto artistas nesse processo, como as personagens se transformam na peça, as pessoas também saem de alguma forma transformadas. Eu acho lindo também porque a gente fala de coisas tão importantes, mas de uma forma tão leve, né? A peça tem música, a gente canta e dança, e eles vão meio que se apaixonando de uma certa forma, e o público vai junto. E eu acho muito bom também quando a gente pode tocar pelo humano
e até com todos os recursos que a gente tem, né? Com leveza, a gente falar sem ser aquela bandeira que você quer brigar. Sim. Eu acho que quando a gente vai nesse lado humano, que todo mundo reconhece, se conecta, se identifica com os personagens, seja de cada lado, tudo fica muito mais rico, né? E a gente percebe uma comunicação tão linda com a plateia. E quando a gente pensa, né, que a história se passa lá na década de 1930, e aí você percebe que esses temas hoje ainda precisam ser discutidos, o que passa na cabeça de vocês, assim? Porque, aparentemente, né, a gente não evoluiu nada, é isso, na discussão como sociedade? Porque é muito estranho, né? A gente vê essa história que se passa lá em 1938... E hoje a gente ainda precisa discutir esse tipo de coisa, né? Dessa forma. Precisa, muito. E a gente sempre fala sobre isso, assim, destrinchar essa linha do tempo, né? Então, o filme, ele nasce nos anos 70 para discutir os anos 30 e hoje a gente está remontando em 2026. Começamos em 25 e estamos em 26. Como que se pensava o fascismo nos anos 70? Sob qual ótica? Então, existia um consenso de que o fascismo, o nazismo era uma coisa horrorosa e que não devia se repetir, né? Então, existiam outras discussões ali, trazendo, né? A gente pensa na segunda onda do feminismo, o pessoal é político, mostrando aquela mulher dentro daquela casa, invisibilizada, e como isso também é político, ver o sofrimento desse cara que é gay, perseguido. Então, o que cada um vive na esfera pessoal é também altamente político. E hoje, em 2025... Como que anda, como que está o nosso conceito sobre olhar para essa época, para esse horror que aconteceu e qual é o conceito que a gente tem sobre isso? Me parece que houve uma flexibilização do conceito e é importante que a gente fale sobre isso para que, né, se compreenda que isso não deve realmente acontecer. É verdade. Hoje em dia a gente fala alguns conceitos, né, como fascismo, você fala de democracia, as pessoas já ligam partidos políticos, já levam para os extremos. A gente está falando de outra coisa, né? Assim, é isso, dá uma flexibilizada no termo. E é isso que a gente também traz para a discussão, né? A gente está falando de questões altamente humanas, né? Que a gente tem que rever, usar a história que a gente teve para sempre dar um passo para trás, para rever o que não deu certo mas a gente tem que estar sempre fazendo essa E a arte é sobre isso, né? Sim. Sobre a gente manter a memória viva, né? Em vigília mesmo. Porque todos os direitos conquistados, né? A gente está falando no caso da Antonieta, os direitos conquistados dos anos 30 para cá, é importante que a vigília seja feita para que não haja retrocesso. Né? E isso em várias lutas sociais e políticas, né? O racismo, a luta da mulher, a luta LGBT. Então, a arte, ela é esse estandarte que fala, olha, estamos aqui fazendo essa vigília, né? Pois é, Maria, acabamos de noticiar, né, casos de feminicídio, né, essas campanhas aqui importantes também, para você ver, tá tudo interligado, né? Nós, como sociedade, a gente precisa aprender, né, a ir para frente, revisitar o passado, mas ir para frente, não ficar preso lá no passado. E revisitar o passado e compreender, olha, isso é passado. O que ainda desse passado continua acontecendo nesse presente? Muito bom. Eu vou aproveitar agora, pedir para vocês convidarem todo mundo para o Teatro Bradesco, porque hoje tem sessão. Com certeza. É um prazer imenso a gente chamar vocês. A gente quer vocês lá, a gente quer ver aquele teatro que é lindo, o Teatro Bradesco cheio. Então é isso, a gente está sempre aos sábados e domingos. Sábado é às 7, domingo é às 6. Tá? De uma curta temporada até dia 15 de fevereiro. E eu quero falar também que a direção do Alexandre Heineck traz muito esse viés do humor. E que apesar da gente abordar temas que são importantes, discussões relevantes, temas intensos, a gente aborda isso de uma maneira cômica também, trazendo sempre a alegria, né, para o palco. Então a gente quer convidar muito vocês para se divertir com a gente. A gente canta, a gente dança. Mas não é musical. Boa. Então é isso, ó. Maria Casdeval faz Antonieta, Gianecchini faz Gabriele. É isso aí. E uma noite muito especial, por que não? Nessa peça, um dia muito especial. Obrigado, gente, pela presença de vocês na SP1. Muito obrigada. Agradece. Obrigado. Um prazer, boa peça hoje, né? Obrigada, a gente adora falar sobre essa peça, como vocês viram. É isso, valeu. Sucesso para vocês.